quem está voltando, quem está chegando, quem está triste, porque está sozinho, sem a família. Olha a cara do Bruno. O Bruno está choroso. Chora não, Bruno. Já estão de volta. Thaís também está só com a metade hoje. Ficou Lorenzo, Tonelli e Valentina. Deixa eu dar oi para eles, que eles disse que ia ficar lá em casa e ia estar assistindo, viu? Estão assistindo a gente. Vai fazer pergunta ainda, amém, amém, amém. Glórias a Deus, né? Sejam todos bem-vindos, então. Irmãos, vamos direto ao ponto, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Amém? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo vigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta. Giesta é como se fosse um arbusto do deserto. É uma planta, uma espécie de árvore com galhos secos, apenas com algumas folhas que dá pouca sombra. Sentou-se embaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Amém. Amém. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, diante da Tua maravilhosa palavra. Que o Senhor fale mais uma vez conosco essa noite, através da Tua palavra. Fale com o Teu povo. Fale com aqueles, ó Pai, que estão desanimados, que estão entristecidos. Que a Tua palavra possa trazer um novo vigor essa noite. Mais uma vez aos nossos corações. Possa trazer um renovo na nossa alma, possa trazer um renovo na nossa fé e possa mudar
a direção do nosso olhar, que não olhemos para tudo que está errado, mas que olhemos para o Senhor. Pai, fala conosco, dê-nos o entendimento da Tua palavra mais uma vez essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, até agora, hoje é o quarto sermão dessa série, uma série que eu intitulei de Coração Inabalável, que é linkado com o tema do ano para nós aqui na nossa igreja. E ao longo dessa série nós temos caminhado com Davi. Os 3 primeiros sermões foram sobre a vida de Davi. E nós aprendemos que um coração inabalável não é um coração sem quedas, mas é um coração quebrantado e que retorna para o Senhor em arrependimento. Nós vimos a sua restauração, a restauração de Davi, após o pecado, o orgulho silencioso que deslocou a sua confiança, a humilhação que o ensinou a se calar. E na semana passada nós vimos a maturidade de confiar no Senhor mesmo quando Ele diz não aos nossos planos. Hoje nós avançamos então para esse outro personagem. Não um rei, mas agora um profeta. Não alguém marcado por escândalo moral, mas por esgotamento espiritual, depressão. Um dos primeiros casos de depressão na Bíblia. Elias nos ensina que o coração pode estar correto na teologia, fiel na obediência, e ainda assim, profundamente cansado, desanimado. Aqui nós aprendemos algo essencial para nós hoje como igreja. O desânimo não é necessariamente um sinal de desobediência, mas muitas vezes é sinal de desgaste. E o Deus que exortou e restaurou Davi é o mesmo Deus que também sabe cuidar de corações exaustos, amém? E é nesse contexto de 1 Reis 19 que nós nos encontramos muitas vezes. E mais uma vez esse texto nos aponta para Jesus. Então, meu primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é: depois de uma grande vitória, um grande colapso. Nós vamos ver no verso 18 que Elias termina no auge. Fogo do céu, oração respondida. Ele faz, pega aí os seus deuses. Pega aí os seus deuses, chame eles, clame a eles, faz aqui o holocausto, faz aqui a fogueira do holocausto, joga água em cima. Agora, clame aí os seus deuses e vê o que eles fazem. E aí ele chama os servos e fala: boe mais água. Faz aí uma cova, uma vala, isso. Uma vala em volta. Joga mais água. E ele clama ao Senhor e o fogo consome tudo que estava ali. Então o povo diz: o Senhor é Deus. Então nós vemos fogo do céu, oração respondida, idolatria exposta, povo declarando: o Senhor é Deus. Olha que vitória. Mas a Bíblia, ela não maqueia, né, eu acho, sei lá. Ela não esconde a realidade dos seus servos. O capítulo 19 começa com uma ameaça e com uma fuga. Veja, depois de uma vitória dessa, aí vem uma mulher enviada de Satanás. Tinha que ser, né? O homem enfrentou o exército, o homem matou gente em nome do Senhor. Aí vem uma mulher e ele vaza. Não é o carro de alguém lá, não? Verso 3, 19:3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O homem que enfrentou uma nação agora foge de uma mensagem. Não foi nem a mulher que foi lá, mandou uma mensagem. O profeta que orou por fogo agora pede a morte. Já tive o bastante, Senhor, ele diz no verso 4. Tira a minha vida. Tira a minha vida. Aqui nós aprendemos algo que a experiência cristã confirma, irmãos. Grandes vitórias espirituais podem ser seguidas de profundo vale emocional.
O problema aqui não é a falta de fé, era o esgotamento da alma. Lá e então, e hoje também. Não é falta de fé muitas vezes é, mas muitas vezes não é. É apenas esgotamento da alma. E isso fala diretamente ao nosso tempo. Nós vivemos dias de pressão constante, responsabilidades acumuladas, cansaço silencioso. Muitos continuam servindo, sorrindo, produzindo, mas por dentro estão como Elias, debaixo do zimbro, que é o nome dessa árvore que eu te falei. Exaustos, desanimados, sem esperança. A vitória no Carmelo, no Monte Carmelo, no verso 18, não tornou Elias o homem de aço. E as nossas experiências com Deus não nos tornam invencíveis também não. Como disse Charles Spurgeon, um homem que também lutava contra a depressão, muitas vezes tinha que tirar ele do púlpito carregado, porque ele nem andar conseguia. E muitas vezes tinha que trazer ele para o púlpito carregado para pregar. Os maiores servos de Deus, olha o que ele disse, os maiores servos de Deus continuam sendo apenas homens, e homens são frágeis. Jesus conhecia essa fragilidade dos seus discípulos também. Depois de um período intenso de ministério, ele não disse, trabalhe mais, faça mais, vocês fizeram pouco. Não. Em Mateus 6,31 ele diz, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O Senhor Jesus entende o nosso cansaço. Ele chamou os seus discípulos, Marcos 6,31. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Irmãos, isso é pastoral, é gracioso, isso é o coração de Cristo. O coração inabalável não é aquele que nunca se cansa. O coração inabalável é aquele que sabe onde descansar, amém? Nós precisamos saber onde nós devemos descansar. E é aqui que vemos um glorioso contraste entre Elias e Jesus. Elias no deserto diz, Senhor, tira a minha vida. Jesus no Getsemane ora, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Elias quer fugir da dor. Jesus se entrega e caminha na direção da cruz, em nosso favor. Onde o profeta desaba, o Salvador permanece, glórias a Deus por isso. A nossa esperança não está em sermos fortes o tempo todo, mas a nossa esperança está em termos um Salvador fiel o tempo todo. E é por isso que quando nós vemos 1 Reis 19, nós não encontramos condenação, nós não encontramos uma reprovação, mas nós encontramos um convite. E é o convite que o Senhor Jesus mesmo fez em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu lhes darei descanso. E é esse convite que o Senhor faz para nós hoje. Deus não rejeita os servos cansados, irmãos. Ele se aproxima deles. O coração inabalável não nasce apenas no monte da vitória. O coração inabalável, ele nasce também no deserto da fraqueza, onde aprendemos que a graça de Cristo é o mais constante, muito mais constante do que as nossas emoções. Porque a graça de Cristo se manifesta independente das nossas emoções. Se estamos bem ou se estamos mal, a graça de Cristo continua a mesma. Isso nos leva então para o meu segundo ponto. Deus, antes de cuidar da alma, Ele cuida do corpo. Ele quer que estejamos firmes. Dos versos 5 a 8. Depois de pedir a morte, Elias então simplesmente se deita e dorme debaixo de um arbusto, certo? E algo impressionante acontece. Deus não manda lá um anjo pregar um sermão para Elias. Deus não manda lá um anjo ler um versículo bíblico para Elias. Deus não manda nem um enviado de Satanás ir lá acusar Elias. Seu medroso, seu fraco. Seu fraco. Que nem diz na língua do esporte aí, os meninos que sabem, seus pipoqueiros. Não. Deus não manda dizer isso a Elias. Ele começa com cuidado. De repente, o verso 5, de repente o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma.
não há repreensão, não há discurso sobre falta de fé, mas tem água, comida e descanso. Depois, Elias comeu e dormiu de novo. E o Senhor repete o gesto. Levanta-te, verso 7 agora, levanta-te, coma, e aí Deus já está dando um aviso, porque a sua viagem vai ser longa. Levanta, come, porque a sua viagem vai ser longa. De novo, isso aqui é cuidado pastoral, diretamente do Senhor. O Deus que respondeu com fogo no Carmelo, agora responde com pão no deserto. O Deus do milagre espetacular é também o Deus que cuida no cuidado mais simples de todos, no pão e da água. Antes de tratar a teologia de Elias, Deus trata o cansaço de Elias. Vocês acham que adianta quem está cansado, quem está sobrecarregado, a gente chegar pregando um sermão para ele, pegando um sermão para ela, puxar um versículo bíblico aqui, puxar um versículo bíblico? É isso que as pessoas precisam? Não, as pessoas precisam de ombro. Nós precisamos de ombro. Antes de corrigir sua visão, antes de corrigir a teologia de Elias, que estava meio desviadinha, estava meio errada nesse sentido, Deus restaura suas forças. E esse é um contraste com a nossa dureza. Porque às vezes nós vemos alguém desanimado, e aí vamos lá com o versículo bíblico. Nós vemos alguém desanimado, e nós já perguntamos, e aí, está pecando onde? O que está acontecendo com a sua vida? Nós vemos alguém desanimado, nós já julgamos. E Deus, muitas vezes, começa oferecendo descanso, ombro, colo, ouvidos para ouvir. Então, no ponto anterior, Deus nos mostrou que até servos fiéis entram em colapso, muitas vezes. E esse ponto nos mostra que Deus não abandona seus servos no colapso. Ele se aproxima, ele toca, ele supre. E isso nos conduz novamente, diretamente ao nosso Senhor Jesus. Durante o ministério terreno, Jesus não cuidou apenas das almas abstratas, ele tocava corpos doentes, ele se aproximava dos leprosos, ele parava para ouvir as pessoas, ele alimentava as multidões famintas, ele parava para a gente cansada à beira do caminho. Mateus 9,36 nos diz que quando Jesus via essas coisas, Jesus teve compaixão deles. Essa palavra compaixão, ela descreve um amor que sente a dor do outro por dentro. É você se compadecer com a dor do outro. Jesus, ele não trata pessoas como projetos espirituais, mas como ovelhas cansadas. O mesmo Senhor que enviou pão a Elias é o mesmo que multiplicou os pães na Galileia. O mesmo Senhor que deixou Elias dormir é o que convida os discípulos agora. Marcos 6,31. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Venham com quem? Comigo. Algumas vezes ele disse, vocês vão descansar e eu vou para o outro lado. Agora ele diz, não, venham comigo, porque sou eu quem dou o descanso que você precisa. Porque algumas vezes o descanso era realmente físico, outras vezes o descanso era espiritual que eles precisavam. E quem pode dar esse descanso é só o Senhor Jesus. Então o texto do Antigo Testamento nos mostra um profeta sendo alimentado no deserto. E o Evangelho nos apresenta um Salvador que cuida de nós por inteiro. No físico, no emocional e no espiritual. Amém? Ele não diz, arrume a sua alma primeiro, arrume a sua vida, depois venha. Não, ele diz, venha assim como você está, cansado mesmo, porque eu te darei descanso. Irmãos, o coração inabalável não é sustentado por gente que nunca se desgasta, mas por um Deus que sabe restaurar gente desgastada, amém? Corpo, mente e alma. E só depois do pão, só depois do descanso, só depois do cuidado, é que Deus agora começa a tratar o coração de Elias. E é assim também conosco.
A graça de Deus não começa com cobrança, ela começa com cuidado. É por isso que eu falei semana passada e repito. Primeiro vem a graça sobre nós, depois vem a nossa obediência. Nunca o contrário. Sem a graça de Deus atuando em nós, nós nunca vamos ser obedientes. Sem a graça de Deus atuando em nós, nós nunca teremos condições de nos voltarmos a Deus. Porque a nossa natureza é inclinada ao pecado. Então é graça primeiro, obediência depois. E aí nós vamos para o meu terceiro ponto. Deus então faz uma pergunta, não porque ele queria saber uma informação, mas é porque ele queria revelar o coração do profeta. Então, Elias agora, fortalecido pelo cuidado de Deus, ele caminha 40 dias até o Horebe, o monte da aliança. Ali, no silêncio da caverna, Deus faz uma pergunta que atravessa a alma desse homem. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E não é uma pergunta para ele obter informação. Você acha que Deus não sabia onde Elias estava? O que ele estava fazendo ali? Deus sabe exatamente onde Elias está. É uma pergunta para trazer à luz o que está dentro de Elias. Não é só o que você está fazendo aqui, é por que você está aqui, Elias. O profeta responde com sinceridade, mas também com uma certa distorção aqui, ó. Ele fala, eu sou o único que restou. Ele só está vendo o negativo, as coisas negativas aqui, ele só está olhando para o que está obscuro, ele só está olhando para as coisas que estão ruins. Ele só está enxergando o que está ruim ao lado dele. E é assim que nós vivemos muitas vezes. Nós só enxergamos o que está ruim. Até o que é bom nós falamos que é ruim, porque nós só conseguimos ver as coisas negativas que estão acontecendo. Porque nós estamos cansados, sobrecarregados, obscurecidos na alma. Nada está bom. Nós temos tudo que nós precisamos, mas nada está bom. Nós temos sido abençoados com tudo, mas nada está bom. É assim que Elias estava. O desânimo alterou a visão de Elias. Ele não mente deliberadamente, mas ele interpreta a sua realidade a partir da sua dor. Essa é a diferença. E muitas vezes é assim que nós fazemos também. Não é que nós estamos mentindo naquilo que estamos dizendo, nós estamos interpretando a realidade de acordo com o que eu estou passando. E isso não é verdade? Eu disse isso não faz muito tempo para alguém. Eu falei assim, presta atenção numa coisa. Deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Não é porque você tem uma expectativa acerca de alguma coisa, que essa coisa precisa ser do jeito que você quer. Porque não é assim que nós fazemos? Nós criamos expectativas, não criamos? Agora isso tem que ser do jeito que eu quero, só porque é assim que eu quero que seja? Principalmente quando nós dependemos de outra ou de outras pessoas para que essa expectativa seja realizada? Aí que lascou, coitado das mulheres. Se vocês forem alimentar, o Rafael até abraçou o Bruno, fez assim, ó. Desculpa, Rafa, é que o olhar cruzou na hora. A Bruna chega, deitou no ombro, falou, ai meu Deus, supra minhas expectativas. Né, Bruno? Duvido que ela não orou agora. Ela orou e o Rafael bateu, não vai ser assim. Mas irmãos, é isso. Nós suprimos expectativas, nós criamos expectativas nas pessoas, e quando as coisas não acontecem, como nós ficamos? Frustrados, cansados, sem esperança, sobrecarregados. E por quê? Porque o desânimo altera a nossa visão das coisas. Quando o coração está ferido, a perspectiva encolhe. Elias transforma sua experiência em verdade absoluta. Só eu fiquei. Isso é o que ele está achando. Mas essa é a realidade, segundo o texto que nós lemos? Não, nós vimos lá que Deus falou para ele, não, meu filho, tem mais 7.000. Você não está sozinho nessa. Mas ele só está olhando o ponto negativo. E esse é um dos efeitos mais sutis do esgotamento espiritual para o crente. Por quê? Porque ele nos convence que nós estamos sozinhos. Ele nos convence que todo mundo virou as costas para nós. Ninguém me ama, ninguém me quer. Que nada está acontecendo. Que Deus parou de agir. Que Deus não está ouvindo as minhas orações.
quando na verdade a nossa visão é que ficou turva. A pergunta de Deus então não é acusação, é convite. É um convite à honestidade. O que você está fazendo aí, Elias? E Elias foi sincero. É um convite à exposição do nosso coração. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão aí? Por que você está assim? É Deus perguntando, por quê? E Jesus faz o mesmo em seu ministério. Ele frequentemente perguntava, fazia uma pergunta antes de curar alguém, não fazia? O que queres que eu te faça? Porque o Senhor Jesus, nesse caso Deus encarnado, você acha que ele não sabia? O que a pessoa queria? Vem um cego na frente dele, ou vem um mudo na frente dele, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Parece até brincadeira de Jesus perguntar isso, mas Jesus queria saber o que estava realmente no fundo do coração dessa pessoa. O que era realmente que ela queria. Ele frequentemente perguntava, antes de ensinar, antes de curar, antes de corrigir, não porque ele não soubesse, porque ele queria um coração que viesse à tona, verdadeiramente. Então, quando tudo parecia perdido diante do sinédrio, Jesus declarou, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Imagina para aquele povo ouvir isso. Vocês estão achando que vocês estão acabando comigo? Vocês só estão cumprindo o propósito pelo qual eu vim. Marcos 14:62. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Enquanto os homens viam o fracasso, Jesus enxergava o trono. Enquanto Elias via solidão, Deus via remanescentes. Enquanto nós vemos apenas o peso do presente, Cristo reina sobre toda a eternidade, irmãos. Passado, presente, futuro. Então o coração inabalável não é aquele que ignora a dor, mas é aquele que aprende a submeter a sua vontade à vontade de Deus. É aquele que aprende a submeter a sua verdade à verdade de Deus. Irmãos, eu garanto para vocês que a nossa verdade não é a verdade de Deus. E aí meu quarto ponto. Deus não está apenas no extraordinário. E muitas vezes é isso que nós queremos. Senhor, se manifesta no extraordinário. Enquanto Deus está cuidando de você ali nas coisas mais simples, você não está enxergando, eu não estou enxergando. Porque nós queremos o extraordinário de Deus. E aí é onde nós erramos. Porque aí nós colocamos Deus à prova. Os versos 11 a 13. Deus então chama Elias para fora da caverna. E uma sequência de manifestações poderosas acontecem. Vento impetuoso, nós vimos no texto. Terremoto e fogo. Em nenhum desses três lugares Deus está, Deus não aparece ali. Ó, vento impetuoso, terremoto e fogo. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Dos versos 11 e 12. Então veio algo inesperado. Um suave sussurro. É nesse momento que Elias cobre o rosto, que ele entende que é ali que Deus está. Ele reconhece a presença de Deus, não no espetáculo, não no barulho, mas na suavidade do sussurro. E o mesmo Deus que enviou fogo no Carmelo, agora fala em voz baixa no Horebe. Elias precisava aprender que a presença de Deus não se limita a grandes eventos, a experiências intensas, aos momentos de euforia espiritual. Às vezes, a fé não é sustentada pelo extraordinário, é pelo sussurro fiel de Deus no ordinário, na sua quietude, no sussurro. É só com você que Deus quer tratar, só comigo. E Jesus refletiu isso perfeitamente, o caráter dele, porque isso está intrínseco no caráter de Jesus, porque ele diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. O rei do universo não veio com alarde, mas em humildade. Ele não esmagou a cana quebrada, nem apagou o pavio que fumega, como diz Isaías 42, 13. Ele se aproxima com mansidão de corações frágeis. O coração inabalável não é formado apenas no momento de fogo do céu,
Mas ele é formado em momentos que Deus fala baixo, quietude, e ainda assim fala pessoalmente com cada um de nós. Na verdade, é muito mais fácil Deus falar assim comigo, com você, do que na bagunça, do que na gritaria. E aí, então, o meu quinto e último ponto, Deus restaura, direciona e reenvia. Olha isso. Ele restaura, ele direciona e reenvia. Deus chama esse homem, restaura ele no corpo, restaura ele na alma, redireciona a sua visão e fala: agora vai e faça o trabalho que eu tenho para você fazer. Os versos 15 a 18. Depois de ouvir, Deus fala, e o que ele diz é surpreendente. Não é rejeição, mas é missão. Volte pelo caminho por onde veio. Verso 15. Deus não descarta Elias por causa da crise, não aposenta Elias por causa do desânimo, ele o restaura dando direção, propósito e novas tarefas. É assim que Deus trata o seu povo. Já pensou se Deus aposentasse a gente cada vez que a gente desanima? Não ia ter mais ninguém na igreja, né? Não ia ter mais ninguém na igreja. Deus então revela algo que muda toda a narrativa que Elias estava acreditando, que Elias estava contando para si mesmo. Ele falou para Deus: só tem eu, só sobrou eu. Eu sou melhor que os meus antepassados? Me mata logo, pelo menos eu não vou morrer na mão daquela doida. Me mata logo, Senhor, me leva. E aí o Senhor diz: reservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias não estava sozinho, o desânimo havia mentido para ele. Deus estava trabalhando muito além do que o profeta conseguia enxergar. Deus está trabalhando muito além do que eu e você conseguimos enxergar. Assim também com os discípulos após a cruz, lembram-se? Como é que eles estavam? Depois da crucificação, mesmo o Senhor prometendo que voltaria, o Senhor falou, estou parafraseando, gente, fica tranquilo, eu vou, mas em 3 dias eu estou de volta. Eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou estar aqui de volta. Ele falou com eles pessoalmente, ele não mandou recado, ele falou com eles pessoalmente. E depois da crucificação, o que aconteceu? Confusão, medo, trancados, sentindo-se todos fracassados. E agora, o que vai ser da gente? Cadê nosso mestre? Mas o Cristo ressurreto entra na sala, João 20, 21, e diz: assim como o Pai me enviou, eu agora os envio. E Deus, através de Jesus, dá para eles de novo a missão que já tinha dado antes. Mas o olhar deles estavam turvos, porque eles tiraram os olhos do Senhor, colocaram os olhos no problema da crucificação, agora no problema do exército romano junto com os judeus, atrás dos discípulos. Jesus então ressuscita, reaparece a eles e fala: ei, bora para a obra. Quem foi que mandou vocês parar? Eu não falei que eu ia estar com vocês até o final dos tempos? Eu não falei que eu ia estar sempre com vocês? Eu não falei que eu ia morrer? Eu não falei que eu ia ressuscitar? O que é que vocês estão pensando? Jesus, ele não apenas perdoa, ele redireciona, amém? Ele não apenas consola, ele comissiona. Jesus veio e consolou os seus discípulos. Estou aqui, assim como eu falei que estaria. Agora vão e preguem a todas as nações, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então o coração inabalável, irmão, não é aquele que nunca cai, mas aquele que é levantado pela graça e recolocado no caminho certo pelo próprio Deus. A história de Elias não termina debaixo do arbusto, termina de volta na estrada, com um Deus que transforma o desânimo em direção, e a fraqueza em instrumento para a sua obra. E essa continua sendo a forma como Cristo age conosco ainda hoje. Para terminar, a história de 1 Reis 19 nos lembra de algo profundamente consolador para nós.
Homens de Deus também se cansam. Mulheres de Deus também se cansam. Nós também ficamos desanimados. Nós também ficamos chateados. Nós também ficamos decepcionados. Você sabia que não é só o pastor que decepciona você? Você sabia que não é só seu marido que decepciona você? Você sabia? Sabia que não é só seus filhos que decepcionam vocês? Nós decepcionamos as pessoas. E as pessoas vão nos decepcionar. Essa é a vida. Homens de Deus também se cansam, mulheres de Deus também se cansam, mas Deus nunca se cansa dos teus servos. Amém. Glória a Deus por isso. Elias caiu depois de uma grande vitória. Não foi? Por quê? Por que você acha que Elias caiu? Não sei, a Bíblia não fala. Só fala que ele recebeu uma ameaça e foi embora com medo. Talvez por causa de uma grande vitória na área espiritual, no que estava acontecendo, será que ele relaxou um pouco? Será que ele parou de orar? Será que ele parou de ler a Bíblia? Será que ele começou a se achar o bonzão? Não sei, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ele recebeu uma ameaça e correu. Mas nós vemos também que talvez ele poderia estar sobrecarregado disso tudo que ele fez, cansado, desanimado, com o povo inclusive, porque quem foi que matou todo mundo lá? Quem é que estava matando? Quem era? Os israelitas. Ele falou, gente, depois que tudo que Deus fez por vocês, depois que vocês têm visto o que Deus tem feito por vocês, depois que vocês experimentaram, vocês ainda viram as costas para Deus. Eu vou fazer isso aqui, eu vou mandar vir fogo do céu. Na verdade, eu queria que vocês tudo estivessem na fogueira, mas como Deus não deixa, eu vou mandar vir a fogueira aqui, queimar tudo para vocês verem o poder de Deus. E depois ele caiu, exausto, cansado de ter que carregar o povo nas costas, de ter que estar ali o tempo todo encorajando, falando, ensinando, orando, intercedendo. Caiu cansado, sozinho, com medo, confuso. A sua força acabou, a sua expectativa ficou distorcida, a sua esperança encolheu. E ainda assim, Deus não o abandonou. Deus se aproximou, Deus o tocou, Deus o alimentou, Deus o ouviu, Deus falou, Deus restaurou e Deus o reenviou. Isso não é apenas, não é apenas o Deus de Elias. Esse é o Deus revelado plenamente para nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele se aproxima de nós, Ele nos toca, Ele nos alimenta, Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele nos restaura e nos envia. Pergunta, o que nós estamos fazendo com isso? O que nós temos feito com isso? Jesus é o Senhor que nos encontra debaixo desse arbusto do cansaço e do desânimo. Ele é o Salvador que não nos trata como máquinas espirituais, mas como ovelhas frágeis que somos. O bom pastor, ele não quebra a cana rachada, mas ele sustenta com mãos feridas na cruz do Calvário. Talvez você não esteja no Carmelo da Vitória, talvez você esteja no deserto do cansaço. Talvez a sua oração esteja mais parecida com um suspiro do que com um cântico. Ouça então, não a voz da culpa, não a voz do jugo, mas ouça a voz de Cristo, chamando eu e você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não diz, venham quando vocês se sentirem fortes. Ele diz, venham cansados, porque eu lhes darei descanso. Porque o coração inabalável não é aquele que nunca se abate, mas é o que se arrepende e cai aos pés de Jesus. Ali é que nós encontramos descanso, perdão, cuidado
e direção. Hoje, o convite não é para você prometer ser mais forte. Prometa aí, vou ser mais forte. Não, não é esse o convite. O convite é para você confiar mais profundamente. Para mim, para que eu possa confiar mais profundamente. Que nós possamos descansar em Cristo, crer que Ele continua trabalhando mesmo quando nós não vemos, principalmente quando nós não vemos. Receba o cuidado dEle para a sua alma cansada hoje. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmãos, no tempo dEle, você também ouvirá de novo a voz que envia, a voz que restaura, a voz que transforma desertos em caminhos com propósito. Porque o nosso Senhor, Ele não apenas nos chama para segui-lo, Ele nos sustenta enquanto caminhamos, amém? Ele apenas não diz, vem a mim, e tudo vai ficar bem. Pelo contrário, Ele fala, vem a mim que tudo vai ficar ruim, mas eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês até o fim. Nós possamos então hoje, ao participarmos da ceia do Senhor, lembrar dessa promessa. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é para aqueles que creem nessa promessa, amém? A ceia do Senhor não é para todo mundo, a ceia do Senhor é para todo crente. A ceia do Senhor não é para qualquer um, a ceia do Senhor é para aquele que é salvo e remido pelo sangue de Jesus. É por isso que nós compartilhamos a ceia. É por isso que nós vamos vir aqui à frente, pegar os elementos da ceia, o cálice e o pão. O cálice simbolizando o sangue de Cristo na cruz, o corpo simbolizando o Senhor Jesus sendo surrado, entregue na cruz, em nosso favor, fazendo conosco uma nova aliança. E uma aliança que perdura para sempre. Essa aliança não acaba, é para sempre. Então, ao nos achegarmos essa noite, para você que está desanimado, sinta-se revigorado. Sinta-se revigorado. Porque essa aliança o Senhor Jesus não fez com qualquer um, Ele fez com que Ele chamou para si. Nós pertencemos a Ele. Ele é nosso e nós somos dele, amém? Nós pertencemos a Ele. Então, para você que está desanimado, achando que nada está dando certo, tenha um coração inabalável. Não que você não vá sofrer, mas mude o seu foco. Confie no Senhor. Olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Para você que não está desanimado, mais um motivo para você vir e participar com alegria, porque é Ele que tem te sustentado. E você que está forte, cuide para que não caia, diz a palavra do Senhor. Então eu convido vocês a participarem da ceia do Senhor, com alegria